Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Aqueles que nos acompanham também pela internet, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, é um prazer tê-los conosco. Que o bom Deus possa falar ao coração de todos nós que estamos participando, seja presencialmente ou remotamente desse culto, hoje pela manhã, no nome de Jesus. Uma última oportunidade que eu estive falando com os irmãos aqui na igreja, nós estivemos pensando um pouco sobre o capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu falava a respeito da importância da mensagem da cruz para tornar a igreja centrada na pessoa de Cristo e não na pessoa que propõe o evangelho, que prega as escrituras para a igreja. Foi um problema que ocorreu na igreja de Corinto, mas que, segundo a preocupação do apóstolo Paulo e pela inspiração do Espírito Santo, ele pôde colocar isso numa carta para tentar sanar essa dificuldade no seio da igreja. Mas a dificuldade era tamanha que Paulo teve que tratar esse problema por pelo menos 4 capítulos. O capítulo 3, que nós vamos estudar hoje pela manhã, ainda tem a ver com essa falta de maturidade da igreja de Corinto, e Paulo associa essa falta de maturidade com falta de perspicácia evangélica, com falta de conhecimento. Portanto, Paulo propõe esse conteúdo para, de certa forma, sanar as dificuldades da igreja de Corinto. Inclusive, nesse capítulo que nós vamos estudar hoje pela manhã, isso fica tão claro que Paulo diz que, quando escrevia esse documento, o interesse dele era trazer uma teologia mais robusta, era trazer uma teologia mais profunda, mas a igreja de Corinto, desde a última vez que Paulo havia estado lá para plantar a igreja, até o momento em que agora recebia esse documento, pouco havia desenvolvido a sua maturidade cristã. E Paulo diz que isso também era uma dificuldade para ele, porque quando ele queria levar um alimento mais sólido para resolver as dificuldades da igreja de Corinto de uma maneira mais rápida, ele percebia que aqueles irmãos ainda eram muito imaturos na fé, eles possuíam pouco conhecimento teológico. Então, enquanto Paulo queria tratar-lhes com um alimento mais robusto, eles ainda mereciam aquele leite inicial, como se estivessem dando os primeiros passos na fé. E isso, irmãos, acontece ainda nos dias atuais. Algumas pessoas que frequentam as nossas comunidades evangélicas há muito tempo, mas que possuem dificuldade de desenvolver a sua espiritualidade, que possuem dificuldade de aprofundar-se em seu relacionamento com o Senhor Jesus, que mesmo caminhando há muitos anos, tendo a Bíblia nas mãos, ainda precisam reiteradas vezes daquele leite inicial. E isso não está de acordo com a palavra de Deus, que nos sugere que o nosso progresso a todos deve ser manifesto, que nós devemos nos apresentar a Deus como pessoas aprovadas por Ele, que não têm do que se envergonhar, visto que conhecem bem a sua palavra. Portanto, é obrigação daqueles que frequentam o púlpito das igrejas oferecer um alimento sólido à comunidade, na proporção em que é responsabilidade da comunidade absorver esse conteúdo, fazendo com que as aplicações práticas daquelas mensagens se transformem em relacionamento, se transforme em convívio, se transforme numa maior maturidade espiritual para que essas pessoas possam crescer. Portanto, os problemas que aconteciam na igreja de Corinto podem servir como exemplos dos problemas que porventura nós tenhamos enfrentado, ou estejamos enfrentando nos dias atuais em nossas igrejas, para que dessa forma todos nós possamos crescer, ok? Portanto, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 9, nós vamos ler até aqui. Se porventura nós pudermos avançar, nós vamos avançando, ok? Muito bem, o apóstolo Paulo nos diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês se deixam influenciar pelos homens? Então, Paulo faz algumas perguntas retóricas no versículo 5. Ele diz, quem é Apolo? E quem é Paulo? Ora, servos por meio dos quais o Senhor concedeu a cada um dom. Então ele explica o que ele está querendo dizer no versículo 6, ele diz, eu plantei e Apolo regou, mas quem fez a coisa acontecer foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Quem deve ser reverenciado é Deus que faz a coisa acontecer, que dá o crescimento. Ora,
Tanto o que planta como o que rega são um, eles são servos, eles possuem a mesma função. E enquanto os servos, eles receberão o seu galardão de acordo com o seu próprio trabalho. E finalmente ele arremata no versículo 9 esse ponto inicial dizendo: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos por Tua palavra, nós agradecemos por esta manhã agradável em que todos nós nos encontramos aqui. O desejo do nosso coração é que o Senhor possa tratar conosco hoje pela manhã, nos oferecendo condições de compreender esse texto, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Paulo vinha discorrendo sobre a necessidade de iluminação para a compreensão da palavra de Deus. Ele trata desse tema desde o capítulo 1. A princípio, para explicar a diferença entre aqueles que eram espirituais e aqueles que eram carnais, capítulo 1, do verso 22 ao 23, e depois para explicar os níveis de maturidade hermenêutica que havia entre os cristãos maduros e os cristãos imaturos. Havia alguns irmãos que possuíam uma maior acuidade teológica, esses irmãos eles cresciam um pouco mais em conhecimento, enquanto que haviam outros irmãos que infelizmente não cresciam tanto. E Paulo nos propõe uma explicação para isso. Ele vai dizer no capítulo 2, do verso 10 ao verso 15, que haviam aqueles irmãos que naturalmente eram espirituais, eram mais afeitos às coisas do Espírito, e esses possuíam, por óbvio, uma melhor capacidade de compreensão. Eles se interessavam por isso, havia essa inclinação, aquilo que Paulo vai tratar em Romanos, capítulo 8, como pendor do Espírito. Eles se inclinam para as coisas do Espírito. Do contrário, haviam aqueles irmãos que eram mais inclinados às coisas da carne, que pouco se importavam com as questões do Espírito. Paulo vai dizer que esses irmãos vão ter uma maior dificuldade para compreender, visto que eles não se interessam tanto por esses assuntos, eles se inclinam mais para as questões da carne. Dito isto, ele vai dizer que a igreja de Corinto possuía, por óbvio, esses dois públicos, e que, portanto, esses irmãos precisavam de uma maior maturidade espiritual para finalmente terem condições de resolver os seus próprios problemas. Uma vez que ele cria esse contexto, ele finalmente inicia o capítulo 3 dizendo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ora, segundo o entendimento do apóstolo Paulo, provavelmente havia um grupo dentro da igreja de Corinto que se comportava dessa maneira. Eu não quero acreditar que toda a igreja era carnal. Quando eu digo carnal, eu não quero dizer que os irmãos não tinham salvação, ou que os irmãos não amavam a Jesus. Pelo menos não é isso que Paulo nos dá a entender. Quando ele usa a palavra carnal aqui, ele nos dá a entender pessoas que compreenderam a mensagem da cruz, pessoas que de fato foram regeneradas, pessoas que pertenciam à família do Senhor Deus, mas que eram inclinadas às coisas da carne, que não possuíam uma aspiração de desenvolverem a sua fé, de se envolverem com Cristo que sangrou por nós na cruz do Calvário, para finalmente encontrarem maturidade suficiente a ponto de influenciarem outras pessoas. Eram irmãos que tinham nascido de novo, eram irmãos que tinham de fato sido alcançados de uma maneira positiva pelo Evangelho, mas que permaneciam sendo influenciados pelo mundo. Eram como que pessoas que permaneciam na sua infância e que tinham dificuldade de desenvolver o seu relacionamento, se tornando mais maduros, crescendo, como acontece naturalmente com a nossa fisiologia. Nós iniciamos a nossa vida enquanto crianças, mas naturalmente nós vamos desenvolvendo, assumindo responsabilidades, amadurecendo. Paulo diz que havia um grupo de cristãos em Corinto que, mesmo caminhando dentro daquela comunidade robusta teologicamente, ainda permaneciam crianças, eles não conseguiam desenvolver. Por quê? Porque não se interessavam. E isso se torna ainda mais interessante quando nós levamos em consideração o fato de que Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era dotada de todos os dons do Espírito. Ele vai dizer isso lá no capítulo 1, versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, Paulo diz para eles. No outro contexto, ele vai dizer que essa igreja era sua carta viva, sua carta de apresentação. Tamanha era a robustez espiritual, carismática dessa igreja. O que não significa dizer que possuir os dons do Espírito significa que nós somos cristãos maduros. Talvez você conheça pessoas que possuam dons extraordinários do Espírito Santo, mas que são imaturas.
É justamente o que Paulo ataca aqui. A igreja possuía dons suficientes, sem contudo ter maturidade, para utilizá-los da melhor maneira possível. Então Paulo associa esse comportamento ao comportamento de uma criança de colo, que às vezes possui um brinquedo extraordinário, mas que não tem maturidade suficiente para usar. Por exemplo, para usar esse contexto de criança. Portanto, de acordo com as necessidades da igreja, e essas necessidades foram informadas por aqueles irmãos que visitaram a Paulo, se você for ler 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17, você vai compreender que Paulo não estava mais em Corinto quando ele escreveu esse documento, ele estava na igreja de Éfeso, e uma caravana de irmãos deixou a igreja de Corinto e foi até Éfeso para dizer a Paulo quais eram os problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. Portanto, ciente dos problemas que aquela igreja enfrentava, Paulo escreveu essa carta. E como eu já falei para vocês a princípio, nesse momento, quando ele tentava dissuadir, quando ele tentava fazer cair por terra esses núcleos de divisão que haviam na igreja de Corinto, ele queria trazer uma palavra mais trabalhada, uma palavra que exigia uma maior maturidade. Mas, infelizmente, a igreja de Corinto se inclinava para as questões da carne e não para as questões do Espírito. Então, Paulo diz no versículo 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque vocês ainda não podiam suportá-lo. O tempo passa. Quando Paulo inicia esse versículo 2, ele faz menção ao tempo em que pastoreava a igreja, e ao tempo em que pastoreava a igreja, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto. Ele já queria tratar os irmãos de uma maneira mais a miúde, de uma maneira mais aprofundada, mas ele entendia, na leitura que ele fazia, que os irmãos eram superficiais ainda. Então ele se absteve disso, e tratou os irmãos com leite. Contudo, os anos se passaram, Paulo recebeu aquela caravana de irmãos, os irmãos contaram os problemas, então agora na porção final do versículo 2, Paulo está dizendo, 2 anos se passaram, mas de acordo com aquilo que eu escutei dos irmãos que me visitaram, eu percebo, versículo 2, a porção final, que nem agora vocês podem suportar uma palavra que possua uma maior profundidade. Portanto, percebam, a igreja praticamente não havia desenvolvido. A igreja não havia se aprofundado nas dimensões do Espírito. E Paulo trata a igreja como se a igreja fosse uma igreja menina, como se Paulo fosse uma igreja criança, o que de certa forma é uma, entre aspas, vergonha para a igreja. Porque se nós precisamos desenvolver o nosso conhecimento do Senhor para crescer em maturidade, os anos se passam e nós temos o comportamento de alguém que está dando seus primeiros passos no caminho do Evangelho, então alguma coisa está errada. De modo que Paulo passa a nos propor pelo menos 2 motivos que no entendimento dele serviam para fazer com que aquela igreja fosse uma igreja menina na fé, uma igreja imatura. Um primeiro ponto que ele levanta se encontra no versículo 3, quando ele diz assim, porquanto, perceba, essa palavra porquanto, ela tem a ver com explicação. Paulo quer aprofundar o que ele está dizendo. Ele diz, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não sei se vocês lembram, mas na última vez que eu preguei, em 1 Coríntios capítulo 1, eu disse para vocês que quem efetivamente compreendeu a mensagem da cruz não privilegia mais o homem. Porque quem compreendeu a mensagem da cruz sabe que quem faz a coisa acontecer de fato é o Senhor Jesus. Nós, seres humanos, queridos, somos imperfeitos. Vocês estão olhando para uma pessoa imperfeita. Por mais que eu ame vocês, que eu ore por vocês e que eu me esmere para oferecer algo que tenha qualidade para vocês desenvolver a sua vida espiritual, eu sempre vou encontrar em mim as minhas imperfeições. E eu digo para vocês que se vocês forem levar em consideração as minhas imperfeições, vocês não vão mais fazer parte dessa comunidade, mas vocês vão para outra comunidade. Chegando em outra comunidade, vocês vão perceber que aquele pastor, ou quem quer que seja, da mesma forma será imperfeito. Então você vai garimpar todas as igrejas evangélicas de Campina Grande, da Paraíba e quiçá do mundo inteiro, e nunca vai encontrar uma igreja que lhe agrade se o que você procura é perfeição no homem. Porque você nunca vai encontrar um pastor perfeito, ou um pregador perfeito, ou quem quer que seja perfeito. Porque aprove a Deus tirar do meio de pessoas imperfeitas uma igreja perfeita, mas que só será perfeita na glória. Enquanto seres humanos aqui na terra, nós sempre seremos imperfeitos, e nós precisamos nos suportar e nos amar. Mas havia no seio da igreja de Corinto aqueles irmãos que eram ainda mais imaturos, e que de tão imaturos
queriam se sobressair dentre os demais, dizendo: eu pertenço ao partido de Paulo, porque Paulo é o mais inteligente, Paulo é o que fala melhor, Paulo é o maior missionário do primeiro século. Outros diziam: não, Apolo possui uma eloquência maior, Apolo prega e as palavras saem dos seus lábios como torrentes da graça, eu sou do partido de Apolo. Outros diziam: não, Pedro é o mais apaixonado, Pedro é o mais enfático, eu sou do partido de Pedro. E por aí vai. Aí Paulo diz: vocês não são carnais quando se comportam assim? Perceba, Paulo não está dizendo que eles não são crentes, Paulo está dizendo que eles são imaturos, Paulo está dizendo que eles são superficiais, Paulo está dizendo que eles têm recebido um alimento sólido, Paulo está dizendo que eles têm recebido conteúdo cristão de qualidade, mas como eles não se inclinam para as coisas do Espírito, eles permanecem na superficialidade. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Matricule quem quer que seja na melhor escola de Campina Grande. Se essa pessoa não quiser estudar, sabe o que é que você está fazendo com o seu dinheiro? Nada. Portanto, esse é o primeiro ponto que Paulo levanta. Qual seria o segundo? Está no versículo 4. Ele continua na mesma premissa. Ele diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e um outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês estão andando, ou que vocês estão sendo influenciados segundo o mundo, segundo os homens, segundo a carne? Então ele passa a explicar o que ele está querendo dizer. Versículo 5, a parte A, ele diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Nós não passamos de meras ferramentas inadequadas nas mãos de Deus. É por isso que eu falava para vocês, quando tratava do capítulo 1, quem privilegia quem quer que seja, em detrimento do Senhor Jesus, não compreendeu o Evangelho. Porque por mais que o pastor pregue bem, por mais que o pastor tenha uma teologia elaborada, por mais que o vocabulário dele seja impecável, ele não vai jamais se encurvar para desatar as sandálias de Jesus. Ele não é digno disso. Quando nós reverenciamos quem quer que seja, em detrimento do Senhor Jesus, nesse momento, nós somos imaturos, irmãos. Eu não quero dizer com isso que você não tem os seus referenciais, porque eu tenho os meus. Há homens que eu admiro, eu quero pregar como eles pregam, eu quero ler o que eles leem, eu quero servir a Jesus como eles servem, mas eu não quero que eles se tornem um ídolo para mim. Eles devem ocupar o lugar que um referencial ocupa, não o lugar do meu Deus. Vocês percebem essa diferença? E Paulo continua na parte B do versículo 5, ele diz: nós somos servos por meio de quem vocês acreditaram no Evangelho. E o que ele diz no final do versículo 5 é fundamental para a nossa compreensão. Ele afirma: e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Perceba, Paulo possuía uma capacidade de servir a Jesus, Apolo possuía outra capacidade. Contudo, quem é que oferece essas ferramentas? É Deus. Se Deus não nos oferecer aquilo que nós precisamos para implementar na terra os valores do reino dele, sabe o que é que nós vamos conseguir fazer, irmãos? Nada. Você pode ler todos os compêndios de teologia e ter o vocabulário mais elaborado e ser o pastor mais festejado da sua cidade. Se o Espírito Santo não te iluminar e for com você, você vai ser como um símbolo que ressoa, ou como um metal que faz um barulho qualquer. Os pecadores continuarão na escuridão, os que estão agrilhoados continuarão algemados, os que estão enfermos permanecerão doentes, porque só o Espírito Santo faz acontecer, e não o homem, jamais o homem. Então Paulo continua: não é Paulo ou Apolo quem faz alguma coisa, pelo contrário, tudo é devido a Deus. Ele diz no versículo 6, eu plantei, Apolo regou. Quem foi que fez acontecer? Pegue o melhor engenheiro agrônomo do mundo e coloque ele para plantar, e ele vai plantar. Aí você pega o segundo melhor engenheiro agrônomo do mundo e coloca ele para regar, e para colocar insumos naquele terreno, para ficar bem adubado. Se Deus não for com esses dois profissionais maravilhosos, sabe quantas vezes essa planta vai nascer? Nenhuma. Porque só quem pode tirar a vida de uma semente morta é quem? Deus. É Deus. Essa era a indagação de Jó.
Quem é que do imperfeito pode tirar o que é perfeito? Resposta: Deus. Nós pecadores somos ferramentas inadequadas, irmãos. Apenas Deus pode fazer a igreja prosperar. É por isso que Paulo diz no versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, tampouco o que rega. Quem é que deve ser reverenciado? Deus. Por quê? Porque é Deus quem dá o crescimento. É por isso que a Ele deve ser devida toda a glória. Paulo tinha certeza disso, eu e Apolo não passamos de cooperadores. Igreja de Corinto, vocês percebem quão equivocados vocês estão? Muito equivocados, nós somos cooperadores. Versículo 8, perceba, versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um. Paulo está dizendo, eu não quero desmerecer o meu trabalho, tampouco de Apolo. Enquanto ferramentas, enquanto instrumentos, nós temos a nossa utilidade. Deus tem se utilizado de nós. Cada um de nós sabe qual de fato é a sua missão. E cada um de nós receberá o seu galardão. Paulo não está desmerecendo ninguém. Há um galardão para ele, Paulo, há um galardão para Apolo. E isso de acordo com o trabalho desenvolvido por cada um. Contudo, nós somos meros cooperadores. Paulo nem ousa dizer que está trabalhando ombro a ombro com Deus. Como se ele tivesse ajudando a Deus na obra que o próprio Deus está realizando. Pelo contrário, Paulo diz, eu tenho cooperado com Ele. Ele manda e eu vou. Ele diz qual é a ordem e eu obedeço. Não há qualquer mérito em mim para que a igreja cresça ou para a igreja prospere. Pelo contrário, vocês é que são lavoura de Deus. Olha que exemplo maravilhoso. Vocês é que são edifício de Deus. Quem faz a lavoura crescer? Deus. Quem constrói o edifício? Deus. Por meio de quê? De ferramentas, que somos nós. Então Paulo traz esse alerta para a igreja de Corinto, para que ela viesse finalmente a amadurecer, para que ela viesse a abrir os olhos, para que ela viesse a compreender a importância de um bom conhecimento. Há irmãos que não veem com bons olhos o conhecimento. Eu procuro fazer com que esses irmãos mudem de ideia, porque, irmãos, nós precisamos conhecer. Eu não vejo como que o conhecimento pode nos tornar pessoas áridas, ou pessoas frias, ou pessoas pouco apaixonadas. Pelo contrário, eu acho que quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais o nosso coração é aquecido, mais nós nos tornamos pessoas vivazes, mais nós nos tornamos pessoas apaixonadas. Porque o conhecimento é fundamental se nós queremos de fato ter um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus. E esse ponto que Paulo vai atacar agora, a partir do versículo 10, quando ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei um fundamento como um prudente construtor, e outro edificou sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto. E quem é o fundamento? Paulo explica, é Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre outro fundamento, ou melhor, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, irmãos, a partir desse ponto, Paulo procura fundamentar a necessidade de um bom ministério de ensino para o amadurecimento da igreja. É o que ele diz no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O que Paulo está dizendo? Como um prudente construtor, eu plantei essa igreja, eu trouxe o fundamento, e o fundamento ele deixa claro, é Jesus Cristo, na porção final do versículo 11, perdão.
Então ele diz: contudo, eu não sou mais o pastor de vocês, há outras pessoas que estão me auxiliando a fazer vocês amadurecerem na fé. Contudo, eu não posso me responsabilizar pelo que as pessoas estão botando sobre o fundamento que eu já coloquei. Paulo diz: eu falei de Jesus para vocês, e outras pessoas agora ocupam o púlpito. E essas pessoas é que devem ter responsabilidade com o que elas pregam, com o que elas ensinam. Cada um veja o que está colocando sobre o fundamento. Portanto, ele nos propõe que há uma grande responsabilidade sobre aqueles que estão pregando o Evangelho, que estão dando continuidade ao trabalho. Por quê? Quando você olha para o versículo 11, você tem certeza que o fundamento é único. Qual é o fundamento da igreja? É Jesus. Toda a igreja está firmada em Jesus. Mas há N ministros, há N pregadores, há N missionários, há N pastores. E o que esses homens estão pregando é o que Paulo diz: deve ser avaliado. Por quê? Porque a depender do que está sendo pregado, Cristo pode deixar de ser o centro. A matéria-prima, o ponto alto, e outra coisa é substituída, é colocada no lugar dele. E é o que ocorre aqui. Quando Cristo deixa de ser o centro, o homem passa a ser o centro. Porque não se enganem, o nosso coração nunca vai deixar de procurar um ídolo. O nosso coração nunca vai deixar de procurar um referencial. Se não for Cristo, o lugar não vai ficar desocupado. Alguém ou alguma coisa vai ocupar. E é o que ocorre aqui. Um vai dizer: eu sou de Paulo, outro vai dizer: eu sou de Apolo, outro vai dizer: eu sou de Pedro. Hoje as pessoas usam outros nomes, mas elas se orgulham por pertencer a alguém. Então Paulo diz: o fundamento aí está errado. Ou melhor, o material que está sendo utilizado aí está errado. O fundamento é correto, porque a igreja deve estar alicerçada em Cristo, mas o que as pessoas estão usando como material está aí saindo de uma maneira equivocada. Então qual é a ambição de Paulo aqui? Fazer com que a igreja passasse por uma espécie de avaliação quanto à qualidade do serviço que lhe estava sendo oferecido. Dos dois, ou a igreja estava recebendo um bom alimento, e a igreja, de própria vontade, é que estava se alienando, se perdendo, ou então a igreja estava recebendo um material espúrio, um material inadequado, um alimento indigesto, e por conta disso ela estava sendo influenciada por esses falsos pregadores. E agora os irmãos estavam a se perguntar: mas puxa vida, Paulo, tudo bem, a gente tem que se decidir. Ou nós estamos recebendo o genuíno evangelho, e nós é que de fato somos pessoas que não têm perspicácia para se alicerçar nesse genuíno evangelho, ou nós estamos recebendo um falso evangelho, estamos nos deixando enganar, e pouco nos importamos com isso, o que a meu ver é pior. Por que é pior? Porque se você já ouviu o genuíno evangelho, e depois passa a ouvir palha, você vai perceber que está diferente ou não. Mas é lógico, você vai perceber, meu irmão. E eu não estou falando de performance, eu não estou falando de quem prega bem ou quem não prega bem, quem é famoso ou quem não é famoso, eu estou falando de evangelho. Deus não leva em consideração sobrenome humano, Deus não leva em consideração tamanho de igreja, Deus leva em consideração corações que estão desejosos de oferecer a Ele um serviço genuíno. Então Deus usa quem é famoso, Deus usa quem é anônimo, Deus usa aqueles que tiveram melhores condições de se preparar, e Deus usa também aqueles que são mais humildes do ponto de vista intelectual. Deus usa quem Ele quer. Não é essa elitização do clero, pelo contrário, as pessoas é quem possuem os seus ídolos. Para Deus todo mundo é ferramenta. Então como a igreja pode aferir se de fato o alimento é genuíno ou não? Ora, provando-se de fato a qualidade nele. Então Paulo diz assim: há serviços prestados ao Senhor que são como ouro, outros são como prata, alguns outros são como madeira, feno e finalmente a pobre palha. E o que de fato vai aferir se o que está sendo oferecido é de boa qualidade ou não? O fogo, a permanência, o fruto. Não se engane, ninguém jamais vai crescer e prosperar e produzir fruto se ele se alimentar à base de palha. Isso é impossível. Você pega qualquer ser vivo, uma planta, por exemplo, que está ali saudável, produzindo fruto, e impeça que ela tenha acesso a bons nutrientes.
em pouco tempo, sabe o que é que vai acontecer com aquela planta? Ela vai definhar e mirrar, até finalmente o quê? Morrer. Da mesma forma é o ser humano. Ele pode estar bem nutrido com a palavra de Deus, mas se de repente ele deixa de receber aquele alimento nutritivo, enquanto houver forças nele, ele vai caminhar muito bem. Mas daí a pouco ele vai começar a definhar, e depois ele começará a mirrar, até que finalmente ele vai morrer de inanição, por não se alimentar da palavra de Deus. Mas sabe qual é o grande problema do ser humano? É que diferente da planta que seca e dá sinais visíveis de que está morta, o ser humano ele consegue ter nome de que está vivo, quando na verdade ele está morto. Isso é perigoso, irmãos. E morre tanto quem escuta a mensagem, como quem prega. Não se enganem. Há muita gente boa por aí ocupando púlpitos só porque possuem títulos. Prega porque é o pastor. Ou porque é o líder da comunidade. E qual é o efeito disso? Homens mortos tiram de si sermões mortos. E sermões mortos matam. E o que a gente pode fazer para que essas pessoas que têm nome de que estão vivos, mas que infelizmente estão mortos, permaneçam na igreja, já que não há mais alimento para elas? Coloca um som bacana. E coloca gente legal para dirigir os cultos. E coloca iluminação. E coloca em efeitos. Gente descolada, transada. Façam pesquisas para ver o que as pessoas querem ouvir. O próximo culto de casais, quem a gente traz? E qual vai ser a comida no final? No próximo final de semana vamos para aquela chácara, ou vamos para aquele hotel fazenda. No próximo culto de jovens vamos trazer aquele rapaz bacana. E ele vai fazer aqui algumas acrobacias e malabarismos, quem sabe vai ser bacana, vai ser da hora. Meus irmãos, eu não tenho nada contra quem deseja fazer o que deseja. Todos nós responderemos ao Senhor por nossas próprias atitudes. Mas eu quero acreditar que pelo menos uma pessoa que se encontra hoje, pelo menos nessa igreja, concorde comigo que há muitas comunidades que estão sobrevivendo dessa maneira. Sim ou não, irmãos? Quando quem deve alimentar o rebanho é a palavra. Você não deve frequentar uma comunidade de fé porque o som é bacana, ou porque a iluminação é bacana, ou porque as pessoas são descoladas, ou porque o ambiente é agradável. Você deve frequentar uma comunidade de fé pelo que é oferecido em termos de conteúdo da palavra ali. Eu não sou contra a iluminação, eu não sou contra a somos. Se nós pudéssemos, irmão, nós teríamos o melhor aparato do mundo aqui. Mas o cerne da nossa igreja nunca vai deixar de ser a palavra. Em absoluto, irmãos. Em absoluto. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo vai escrever assim em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de redobrados honorários aqueles pastores que presidem bem, vírgula. E aí vem um ponto alto. Que se esmeram aonde? Na palavra. Meus irmãos, eu digo isso já há algum tempo. E eu não vou deixar de repetir. Até porque eu percebo que se torna cada vez mais plausível, cada vez mais patente. Homens de Deus, ministros do Evangelho, em pouquíssimo tempo vão se tornar um artigo de luxo muito maior do que são nos dias atuais. E só mesmo uma igreja de fato muito amada pelo Senhor vai permanecer tendo ministros fiéis, porque cada vez mais eles são seduzidos pelo que o mundo tem a oferecer. Sabe por quê? Porque pregar o genuíno evangelho não dá ibope. Muito dificilmente lota comunidades. Porque pregar o genuíno evangelho é atacar o pecado, é denunciar o pecador, é apontar o caminho da renúncia, é pedir para oferecer outra face, é caminhar mais uma milha, é se prostrar ante um Cristo crucificado que sangrou por horas. Não é a mensagem que as pessoas querem ouvir nos dias atuais, as pessoas querem deixar de sofrer.
As pessoas querem deixar de ser cauda e passar a ser cabeça. Querem deixar de ser prego e passar a ser o martelo. Querem deixar de ir de ônibus para o trabalho e de helicóptero, irmãos. Enquanto que o Evangelho é um convite ao sofrimento. O Evangelho é Cristo dizendo, de toda forma você vai sofrer, venha sofrer comigo, porque eu venci. Isso é maravilhoso, mas não dá ibope. E as igrejas começam a diminuir a assistência, dízimos e ofertas e tudo mais, e aí está lá o rapaz, acabou de sair do seminário, passando por essas dificuldades, a igreja da esquina está lotada. E aí ele começa a perceber aquilo e se perguntar assim, mas será que essa não é a minha geração? Será que esse não é o espírito da minha época? Será que eu não estou sendo retrógrado? Será que eu não estou sendo reacionário? Afinal de contas, um copo de água sobre um televisor nem mata, nem cura. Uma fogueira aqui, vez por outra, para queimar algumas impurezas da cultura, quem sabe não faça tão mal. E ele se deixa seduzir por isso. E junto com o Evangelho, ele começa a praticar outras coisas. E ele começa a perceber que algumas outras pessoas estão vindo. Há mais jovens na igreja. Os irmãos se sentem mais à vontade. Daí a pouco, ele deixa de ser uma igreja genuína e passa a ser uma caricatura. Mas ele já está tão bem sucedido que agora isso não importa mais. Os irmãos percebem como isso é sutil? Então, o que é que Paulo nos propõe? Em primeiro lugar, nós devemos ser os melhores naquilo que nós estamos fazendo, para vencer o espírito dessa época. Ele diz assim em Romanos capítulo 12: Deus te chamou para profetizar? Profetize segundo a proporção da sua fé. Deus te chamou para o ministério? Dedique-se ao ministério. Deus te chamou para ensinar? Esmere-se no fazê-lo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Seja o melhor professor que você puder. Deus te chamou para ser pastor, meu irmão, se dedique ao ministério. Deus te chamou para pregar, para profetizar, seja o melhor pregador da sua geração. Deus te deu mais do que você precisa, o seu dom é de contribuição. Esse dom é maravilhoso, todo mundo queria ter, não é? Paulo diz, faça com liberalidade. Ou seja, Deus tem te dado para você dar, dê com alegria, meu irmão. Deus te chamou para presidir, faça com diligência. Você é um intercessor, Deus te chamou para o ministério de misericórdia, faça com alegria. O que é que Paulo está dizendo? Somos nós, irmãos, que temos que atrair os pecadores com base nas características que eles veem em nós. Eles precisam ver que nós somos apaixonados por Jesus, desejando ser tão apaixonados como nós somos. Porque quando os pecadores forem apaixonados por Jesus, eles vão deixar de olhar para o jogo de luz e para o serviço de som e para as características físicas de quem prega se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, e vão desejar apenas o Cristo que sangra na cruz para nos dar a vida eterna. E esse vai ser o ponto alto do culto. Sirva com a motivação correta. Pedro vai dizer, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, assim como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, conhecendo com profundidade a nossa ferramenta de trabalho, que não é outra senão a palavra de Deus. Procuremos nos apresentar a Deus aprovados como pessoas que não têm do que se envergonhar. Em quarto lugar, nós precisamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Para que as pessoas percebam o nosso progresso de uma maneira manifesta. Então Paulo conclui a sua miscelânea de conselhos no versículo 18 dizendo assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se o quê? Estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. Porque o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que os pensamentos dos sábios são pensamentos vãos. Portanto, ninguém, esse conselho aqui é fenomenal, devia ser escrito com letras douradas. Porquanto ninguém se glorie nos homens,
porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é vosso, e vocês de Cristo e Cristo de Deus. O que Paulo está dizendo? Vocês lembram do exemplo que eu dei daquele pastor que saiu do seminário e quer ser o pastor descolado? E quer atrair as pessoas para a igreja dele, com as estratégias que o mundo tem oferecido? Mas vocês têm que ter uma coisa em mente, eu não sou contra a tecnologia, os exemplos que eu dei aqui de jogo de luz, de esse aparato, vocês conseguem perceber isso, não conseguem? Muito bem. Qual o conselho de Paulo aqui no versículo 18? Ele diz para esse rapaz, esse exemplo hipotético aqui, esse jovem pastor: você não tem que ser sábio conforme os dizeres desse século. Pelo contrário, você pode continuar sendo tolo por esse século, ao tempo em que você se torna sábio. Ah, você é o retrógrado, você é o reacionário, você é o bobinho, não tem problema nenhum, continue sendo bobinho. É como que se nas entrelinhas, Paulo estivesse perguntando assim para esse jovem pastor: você prefere chegar nas portas do céu com 300 bodes ou 3 ovelhas? Se você fosse um pastor, o que é que você escolheria? Melhor 3 ovelhas, né, irmãos? Para as quais os portões vão se abrir. O que eu quero dizer com isso? Que eu sou contra crescimento de igreja? Não, eu sou contra a superficialidade. Eu sou contra o espírito da nossa época invadir as nossas portas, irmãos. Eu sou contra estudar com o objetivo de dividir as comunidades em partidos. Eu sou contra, meus amados irmãos, esse tipo de coisa, que é justamente o que Paulo está sugerindo aqui à igreja de Corinto. É melhor que nós venhamos aparecer incautos, é melhor que nós venhamos aparecer despreparados, é melhor que nós venhamos aparecer retrógrados, reacionários, mas pregando o evangelho na nossa simplicidade. E se Deus nos permitir tudo isso que a tecnologia tem a nos oferecer, louvado seja o nome do Senhor, nós continuaremos o amando por isso, sem contudo perder a nossa identidade, sem contudo nos esquecer de onde nós saímos, o que foi feito por nós e quem nós somos. Por quê? Porque Deus apanha os sábios na sua própria estutícia. Porque afinal de contas a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Em outras palavras, todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E aí, meus amados irmãos, vai ficar provado quem é quem, onde estava o coração de cada um. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes quando ele diz assim: não se enganem, há ministérios monstruosos, grandiosos sobre a face da terra, que não passam de taperas no céu. Sabe essas igrejas 3D que nós temos hoje? Eu não quero dizer que igreja com tecnologia não é apaixonada por Jesus, porque eu nunca vou generalizar. Mas há muitos prédios maravilhosos aqui na terra que não passam de taperas no céu, insignificantes para Deus. E há comunidades que talvez estejam se reunindo agora embaixo de um pé de joá. E para Deus é uma comunidade maravilhosa, uma das mais preciosas que Ele possui sobre a face da terra. Então cuidado com a sedução do engano. E finalmente Paulo conclui: sabe por que vocês não têm que amar mais uma pessoa que a outra no sentido de idolatrá-la? Você pode ter como referencial, você só não pode ter como ídolo. Sabe por quê? Porque tudo é vosso. O pregador mais festejado da atualidade, Deus deu para a gente, para a nossa edificação. Contudo, para a glória do nome dele. E é isso que Paulo diz no final: vocês não têm que se gloriar nos homens, sabe por quê? Versículo 22. Porque seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as coisas do porvir, tudo é vosso, Deus nos deu. Então nós não podemos amar mais aquilo que nos foi dado do que aquele que nos deu. Nós não podemos amar mais a criatura em detrimento do Criador, nós precisamos amar o Criador. Então você tem que olhar para o pregador famoso e dizer assim: que pregador maravilhoso, como eu te amo, Jesus, porque o Senhor me deu esse homem aí. Como o Senhor é maravilhoso por ter feito um pregador assim. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse homem prega também.
e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, todos nós somos meros servos, meros instrumentos, servindo a um Deus que é todo-poderoso. E Paulo continua tentando fazer os partidos da igreja de Corinto cair por terra. Eu acho que desse jeito ele vai conseguir, não vai, irmãos? Amém?